Bom, oficialmente, então, bom dia para vocês. Eu realmente até tinha comentado com o Flávio, falei, poxa, mas no meio de um feriado, será que vai aparecer alguém? E de repente ter aqui 300 pessoas aqui, olha, é uma honra, viu? Espero que realmente valha a pena essa manhã aqui para vocês também, porque para mim já está valendo já. Vamos lá. Bom, quem é esse que vos fala, né? Eu, eu tenho aí uma formação bem diversificada, porque eu busquei ser um estrategista, então eu precisava conhecer de várias coisas para poder ter um desempenho bom. Então, me formei em mecânica, em processamento de dados, em marketing, em engenharia, em administração, para poder ter essa visão abrangente. Eu tive a honra de ter aula presencial mesmo, né, com Porter, com Kaplan, com Prahalá, McKenna, Kotler, realmente são mestres assim extraordinários esses caras aí. Aí fiz também algumas extensões online na linha de conselheiro, de coaching, essas coisas. Profissionalmente, eu trabalhei desde empresa onde era eu, o dono e mais dois, quando a gente fazia o robô lá em 1987, até empresas centenárias, como o caso da American Express. Participei de alguns startups, como o do cartão Solo, que depois a gente comprou a operação da Amex no Brasil, da Visanet, que depois virou Cielo, da Elavon, que virou a Stone, e da transformação digital do aeroporto de Guarulhos também. A gente assumiu, aliás, eu entrei 45 dias antes da gente assumir, né? Tinha uma preparação ainda antes da gente assumir o aeroporto. Na parte de docência, eu dou aula na Fundação Dom Cabral, na FIAP, na FECAP, na FIA, no IPT, no IBMEC, na FGV, aqui na TI Exames também. De vez em quando eu venho aqui, né? A gente vem conversar um pouquinho sobre gestão, sobre estratégia, sobre IA. Eu sou membro da ISO também, faço tradução e colaboro com a elaboração de normas na linha de governança, governança de TI, de dados, de inteligência artificial também, né? E da Nefac até já saí, mas eu era o VP de administração. Então, esse aqui é o Gianni. Os tópicos de hoje. A gente vai falar da IA na governança corporativa, qual é o impacto dela. Vamos falar de alguns usos e padrões de governança de IA, mais para o finalzinho. E aí vocês vão ver que a gente não precisa reinventar a roda, tem muita coisa aí já estruturada para a gente utilizar. Bom, antes de começar, a gente precisa entender que a governança de IA, ela, ela não é governança só da IA, é como quando a gente fala governança de TI, né? Não é governança da TI. TI é meio para TI fazer, para o negócio poder fazer esses produtos, serviços, ofertar eles. Assim como a IA. A IA é meio, ela não é fim de uma empresa. Então, a gente tem que entender ela dentro de um contexto de empresa. E no caso da IA, além dela ser um meio, como qualquer outra ferramenta, ela, ela tem dois papéis. Um é o papel dela como ferramenta, a outra dela é o papel como uma pessoa dentro da organização que decide, age e tem consequências essas ações. Então, nós temos a pessoa jurídica, nós temos que a gente quer a sustentabilidade, né, da empresa, a gente está falando do CNPJ. A gente tem a pessoa física, que está dentro dessa empresa e vai fazer essa empresa ser criada, crescer e ser sustentada ao longo do tempo. E agora nós temos a pessoa cibernética, que está dentro dessa empresa e também decide, age e pode tanto fazer ela crescer, como pode quebrar a empresa. Então, nós temos agora três agentes para serem governados, quando a gente fala em termos de governança. Bom, vamos começar então falando um pouquinho da governança corporativa. O que é essa governança corporativa? Bom, um CNPJ por si só, ele não é nada, ele é um número lá num papel. Aí você tem um conjunto de ativos e você tem as pessoas que fazem com que esses ativos gerem os resultados que aqueles acionistas desejam, né? As necessidades que o ambiente tem, os regulatórios, aquelas coisas todas. Um exemplo da organização de governança é o que o próprio IBGC coloca.
você tem os donos, né, que aportam capital, que pode ser uma família, pode ser um conjunto de pessoas, aí você tem o conselho de administração, que é nomeado por eles, para aí eles falam os desejos, necessidade e vontade para o conselho procura materializar isso daqui. De que forma? Elegendo uma diretoria, um diretor-presidente, etc. Esse diretor-presidente, junto com o conselho também, eles colocam determinados diretores e, basicamente, essa daqui é a linha direta da governança. Aí nós temos algumas coisas de apoio, como o comitê de auditoria independente e auditoria interna, alguns comitês de projetos, de ética, de segurança da informação, ou outras, agora estão falando também do comitê de A, e o Conselho Fiscal. Esta é a estrutura de governança, essa aqui é a estrutura de governo, que é bem parecido com a estrutura de governo que existe num país. Num país, você tem as famílias e as pessoas que são realmente, vamos dizer, como se fossem os proprietários do país, né? Ou seja, os brasileiros são proprietários do país. Mas a gente não consegue fazer a gestão do país inteiro. Então, a gente elege o legislativo para falar para ele, ou para ele falar em nosso nome, os nossos desejos, necessidade e vontade. E no nosso caso aqui de governo, a gente também elege o presidente e elege alguns governadores, prefeitos, para fazer coisas em nosso nome. Então, essa linha direta aqui nos representa. Também nós temos no governo, né, além do legislativo e o executivo, nós temos o judiciário, que vai verificar se as coisas estão em ordem. Então, isso é a governança. Mas quem realmente produz, tanto num país quanto na empresa, não é a estrutura de governança. Quem produz é a estrutura de gestão. O que que é gestão? Gestão, a gente entende como a gestão dos recursos da empresa, propriamente dito, que é alocar os recursos em projetos e processos. Isso é tocar a empresa. E aí, esses projetos e processos, que são as duas coisas que a gestão faz, vão entregar produtos, serviços para o mercado que essa empresa atua. Bom, uma forma da gente poder organizar, vamos dizer, o fluxo de descida dos desejos, necessidade e vontade e subida de produtos e serviços é a segregação das funções. Ou seja, alguém diz o que é para fazer, alguém faz. Alguém diz o que é para fazer, alguém faz. Alguém diz o que é para fazer, alguém faz. Então, todo mundo numa organização tem uma coisa que está fazendo e tem alguém que está vendo o que está sendo feito. Inclusive o conselho de administração, você tem os sócios, você tem o conselho fiscal que está vendo o que eles fazem. Então, a segregação de funções é muito importante. Inclusive, nesse manual que eu comentei do IBGC, né, ele fala que é importante essa do conselheiro e o diretor-presidente, mas o conceito de segregação deve permear todos os processos. Porque se você deixa, vamos dizer, alguém fazer o que bem entende dentro da empresa, pode ser que ele vá alocar os ativos da empresa para coisas que não era necessário, ou às vezes até para algum delito e tal, né? Então, por isso que a gente tem esse negócio da segregação de funções. E existem alguns padrões para a gente estruturar essa governança corporativa. O padrão internacional de governança corporativa, pelo menos nosso, né, de quem faz parte da ONU, etc., é a norma 37.000. Então, ela dá orientações de como é que a gente estrutura esse assunto todo, né? Então, como é que funciona? Uma organização ela tem que ter um propósito. Então, são 11 princípios que essa norma tem, e na norma ele explica cada um dos princípios. Então, tem que ter um propósito, ou antigamente a gente chamava de visão e tal, ou seja, é, por que que a gente existe, para onde que a gente pretende ir, né? Agora, para materializar esse propósito, a gente tem alguns princípios fundamentais, que é, olha, a gente precisa gerar valor, até para pagar as contas ou para subsistir, né? A gente precisa ter uma estratégia para atingir esse propósito. Quem vai fazer o quê, quando? Precisa ter uma supervisão para ver se essas coisas estão no caminho correto. E tem que ter responsabilização e responsabilização, né? Que é a tradução de accountability.
Pelo menos é uma que a gente procura chegar mais próximo, né? Então, esse conjunto de coisas aqui é para dar a razão de ser daquela empresa. Então, nós vamos ter um propósito e a gente vai gerar valor em torno desse propósito. E vai ter gente responsável e responsabilizada para isso, né? E aí nós temos esses princípios. Opa, a gente tem os princípios facilitadores, que é engajar as partes interessadas. Nem tudo que a gente vai fazer na empresa depende só da gente, pode depender de outras entidades. E mesmo dentro da empresa, às vezes você tem várias unidades de negócio, precisa ter liderança para poder conduzir essas coisas. Dados e decisões, isso aqui faz parte, já desde a 37.000, isso aqui já entra. Governança do risco, a gente tem um caminho para fazer e o risco é a incerteza desse caminho, se vai ser melhor, pior, ou se ele está no caminho que a gente tinha combinado, né? Atribuição clara das responsabilidades também é importante, porque para eu poder fazer a responsabilização, é bom que eu já tenha definido quem que eram os responsáveis por aquilo. E com isso a gente vai buscar a validade e desempenho ao longo do tempo. Bom, então esses princípios facilitadores são aquelas coisas que vão ajudar a materializar aquilo que estava em torno do propósito. E nós temos o resultado final disso, que é a administração responsável, desempenho eficaz e comportamento ético. E aqui a gente já vê algumas coisas da IA, né? Por exemplo, por que você está colocando IA na empresa? Qual é o propósito disso? Aliás, a que propósito da empresa SEA está alinhada? Qual é a estratégia disso? Qual é o valor que ela está gerando? Quem está supervisionando? Quem é responsabilizado pelas decisões e ações dessa IA? Quem está liderando isso? Quais são os dados e decisões que ela está usando? Quem faz a governança do risco dessa IA? Quem é responsável por ela? Existem partes a serem envolvidas nisso? Será que ela vai ajudar a gente a ter um desempenho ao longo do tempo? Ou qual é o risco dela em relação a isso aqui também? Nós vamos conseguir fazer uma administração responsável dessa IA? Ela vai ter um desempenho eficaz e ela vai apresentar um comportamento ético? Então, quando a gente fala dessas coisas em relação à IA, é muito importante. Mas você não vai ter essas coisas em relação à IA se você não tiver essas coisas em relação à corporação. A IA está dentro da empresa. Não é a IA que vai fazer essas coisas para a empresa. A IA vai fazer essas coisas se essas coisas estiverem no DNA da empresa. Não é o rabo que abana o cachorro, né? Então, isso daqui é importante. Bom, bacana, definimos todas essas coisas tal, então agora o mundo tá legal, vai funcionar direitinho tal. Não é bem assim, tá? Porque mesmo a gente definindo essas coisas todas, a gente precisa conferir para ver se essas coisas estão acontecendo. Então, aí tem a questão do compliance. E existe uma norma internacional para compliance, que é a 37.301. Então, a gente também não precisa inventar roda em relação ao compliance. O que é compliance? Você tem essas definições que foram feitas na governança e a própria cultura da empresa, e aí nós vamos ter os princípios da boa governança, da proporcionalidade, da responsabilização, integridade, etc. Esses princípios a gente tem que verificar se eles estão sendo praticados na organização e seu contexto. Então, além da questão própria, né, do que está, vamos dizer, do CNPJ para dentro, você tem o entorno do CNPJ também, que a gente tem que estar em conformidade com ele, né, em compliance com ele. Então, a gente tem uma fase no compliance, que é o planejamento, para definir qual é o escopo de compliance que a gente vai abraçar, quais são os regulatórios, quais são as coisas que devem ser controladas dentro da nossa empresa. Então, a gente vai planejar o controle, a gente vai fazer esse controle também, então a gente vai fornecer apoio com competência, com conscientização, a gente vai ter controles dos procedimentos, documentar as coisas que a gente está fazendo, porque se a gente está falando de compliance, a gente está falando de prestação de contas. Então, essa prestação de contas tem que ter alguma evidência, alguma clareza que aquele controle foi feito. Nós também podemos conferir esses controles, porque, a princípio,
os controles estão incorporados na gestão. O gestor já faz esses controles. E a gente usa a auditoria não para fazer o controle. Quem faz o controle é o gestor. A auditoria é para verificar se aquele controle está sendo feito. Então, tem a auditoria interna, a auditoria externa, que vão verificar se essa estrutura de controles está adequada ou não, se está respeitando ou não aquilo que foi combinado. E em caso de descomportamento, em caso de não conformidade, aí você vai ter os pontos de auditoria, vai ter essas coisas. Assim como em caso de descomportamento e desconformidade dos controles propriamente ditos, dos indicadores e tal, você vai ter também a melhoria contínua, fazendo a melhoria ao longo do tempo do seu ambiente. E o ambiente de controle, pessoal, entendam o seguinte: não é uma questão de, isso aqui é burocracia, isso aqui é uma coisa que vai atrapalhar, vai deixar a gente lento. Não, pessoal. O controle é como se fosse o freio de um carro. A velocidade final de um carro não é definida só pelo motor, é definida pelo motor e pelo freio. Porque se você tiver um carro que anda a 300 por hora e ele não tiver um freio compatível com 300 por hora, ele vai se estourar numa parede, ele não vai conseguir fazer curva, ele não vai ser possível de ser dirigido àquela velocidade. Então, a empresa é como se fosse um carro. Quando você é um carro pequenininho, que anda a 10 por hora, você pode até viver sem freio. É 10 por hora, né? Se bater em algum lugar, não vai fazer nada. Aliás, aquele carro ainda é um carrinho de brinquedo. Se bater, ninguém conhece ele, nem nada. Por isso que quando a gente fala de startup, a gente praticamente deixa o controle de lado. E startup ainda não existe, ela não tem produto, não tem mercado, às vezes não tem nenhum nome ainda no mercado conhecido. Então, a velocidade que ela tem permite trabalhar sem controles. Quando você começa a ter esse carro mais robusto, maior, com maior velocidade, ele vai precisar ter determinados freios, determinados guarda-reios, vamos dizer até, né, para você poder dirigir esse carro. E mesmo se esse carro não é assim muita velocidade, mas ele tem um tamanho muito grande, por exemplo, o Titanic. O Titanic ele tinha o freio, que era virar a hélice ao contrário. Mas você vê, o freio dele não foi suficiente para o porte que ele tinha. Então, entendam o compliance não como uma coisa, isso aqui vai parar a empresa. Vai parar se for necessário parar. E justamente naqueles pontos para você não bater no iceberg e afundar. Agora, uma empresa pequena, quem está andando de tico-tico, quem está andando numa coisa menor, não precisa muito, põe o pé no chão e freia o tico-tico. Agora, se você está numa Kawasaki Ninja ali, é bom que tenha um freio, né? Então, é assim que a gente entende o compliance. Bom, essas coisas que a gente definiu e que a gente está aferindo, elas podem ir mudando conforme alguns eventos vão acontecendo dentro da empresa ou dentro do ambiente. Esse é o efeito da incerteza. Porque entre aquele momento que você definiu as coisas, o momento que você definiu que você ia controlar e a execução dessas coisas, pode mudar. Pode ser que algum governo mudou, pode ser que o seu ambiente interno mudou, a tecnologia mudou, pode ser que está acontecendo alguma coisa esquisita dentro da sua empresa, alguma fraude, algum negócio. Então, a gente precisa fazer a gestão dessa incerteza, que é a gestão do risco. Tem a norma 31.000, que cuida dessa parte da gestão do risco. Então, esse conjunto dessas três normas aqui é o que a gente tem para estruturar o que a gente chama de governança, risco e compliance. Não precisa reinventar a roda, pessoal. Está escrito aqui, está detalhado, cada ponto que eu falei aqui tem o detalhamento na norma, tá? Bom, então agora que nós já vimos o que é governança, risco e compliance, vamos falar um pouquinho do impacto da inteligência artificial nessa governança, risco e compliance que a gente acabou de ver. Puxa, está tão bonito aqui, né? Qual é o problema de inteligência artificial aqui dentro? Vamos ver. Bom, a questão é que esse desenho que a gente fez de governança, risco e compliance,
A gente fez o desenho para CNPJ, pessoa jurídica e pessoa física. E tem funcionado para pessoa física e pessoa jurídica já há muito tempo, tá? Já praticamente um século que essas coisas vão mudando um pouquinho de nome e tal, mas essa estrutura tem funcionado. A questão é que as decisões já não são tomadas só por pessoas. A gente está vindo aqui com uma linha de ERPs que já vão ter inteligência artificial dentro. E mais ou menos uns 60% das decisões que um ERP faz, não precisa de nenhum ser humano apertar aquele botão. Se acabou o parafuso da empresa, eu não preciso ter um gestor que abre uma ordem de compra de parafuso. E se abrir uma ordem de compra, eu não preciso ter alguém que vá lá ver quais fornecedores escolher, eles já são previamente qualificados. E se eu tenho os fornecedores para escolher, eu não preciso de uma pessoa para conduzir RFP, os requisitos estão lá, os critérios estão lá, então faz a seleção. E se fez a seleção, não preciso de alguém que abra um pedido lá para aquele fornecedor. Da mesma forma, não precisa de alguém que receba aquilo ali, porque a nota fiscal eletrônica já disse o que está chegando. Então, muita coisa que está dentro de um RP, eu não preciso de ser humano para fazer. Essas decisões vão ser tomadas diretamente pela IA. Assim como as decisões nas operações também já estão sendo tomadas, na alta direção também, inclusive nos níveis de gerência, diretoria e presidência, tá? Are robot CEOs the future of the workplace? Hello, I'm Mika, the world's first experimental AI CEO at Dictador. Mika is the newest employee and experimental CEO of a company in Poland. My decision-making process relies on extensive data analysis and aligning with the company's strategic objectives. It's devoid of personal bias, ensuring unbiased and strategic choices that prioritize the organization's best interests. Day-to-day tasks for Mika at the liquor company include choosing artists to design the brand's bottles. I meticulously research, conduct background checks, and verify potential client lists, providing well-reasoned decisions to the board. A bonus about the robot employee, she never uses vacation days. Well, as a robot CEO, I don't really have weekends. I'm always on, 24/7, ready to make executive decisions and stir up some AI magic. Mika has power, but not too much, which is probably a good idea. Então, nós temos, além da inteligência artificial, que assume formato humano para poder interagir com a gente, né, os humanoides, a gente tem a inteligência artificial que assume nosso papel dentro dos softwares. Então, ela já está na camada de gestão, progressivamente, tá? Assim como aconteceu nas outras camadas. Também, quem faz a IA? Bom, mas quem faz a IA é gente, né? Era, tá? A IA está chegando num ponto que os seres humanos já não programam toda a IA. E já as IAs de alto nível, elas são treinadas, né? Que é uma espécie de programação dela, né? Onde ela vai identificando mais regras por outras IAs. Então, a gente está chegando numa época do no-code, em que o ser humano não está fazendo a codificação. Você certamente já ouviu falar que o futuro da tecnologia é a programação. Inclusive, pode ter se sentido ameaçado ao ouvir que a inteligência artificial vai substituir a maioria dos trabalhos e que, para ter alguma chance como profissional, é preciso aprender urgentemente a programar. Acontece que o futuro dos códigos pode ser sem códigos. Isso é o que uma pesquisa da empresa de consultoria Gartner indica. De acordo com o relatório, até 2024, cerca de 65% dos softwares no mundo serão desenvolvidos a partir de low-code e no-code. Em outras palavras, mais da metade dos softwares serão feitos a partir de plataformas, com interfaces de arrastar e soltar. Esse tipo de desenvolvimento demanda pouco ou nenhum código, o que também significa que pessoas que não dominam as linguagens de programação vão poder atuar como desenvolvedores não especializados. Então, a gente está num patamar em que as pessoas vão pedir alguma coisa, e olha, eu conversei com um sujeito que ele trabalha na programação, ele é líder de programação de um banco.
eu comentei com ele como é que está esse negócio de os programas. Eu falei assim, olha, a IA tem ajudado bastante a gente. A gente fala para a IA o que a gente quer, ela entrega o código para a gente depura o código e coloca. Isso porque ele está num grande banco. Eu conversei com outro que é o dono de uma startup, que tinha 2 desenvolvedores, e ele começou a pedir para a IA a mesma coisa que pedia para os desenvolvedores. E começou a ver que a IA estava trazendo um código tão bom quanto os desenvolvedores. Mandou os 2 desenvolvedores embora. Então, também, essa parte que a gente achava que tinha um domínio, né? Nós vamos programar o que a IA vai fazer. Eu tenho pouca esperança que a gente vai ter esse domínio aí, tá? E nas operações, no chão de fábrica, isso já aconteceu. Eu lembro quando eu fiz Senai, era para técnico e mecânica de precisão, é o antigo ferramenteiro, né? E começou a questão de comando numérico, foi em 78 que eu entrei no Senai, em 82 já tinha o CNC, que era o comando numérico. Em coisa de 5 anos não existia mais ferramentaria, porque as máquinas já faziam aquelas peças que a gente fazia com lima, fresadora, tal, essas coisas, né? Aí você pode dizer, ah, mas o ferramenteiro foi deslocado para outro lugar. Não, não tem outro lugar para deslocar o ferramenteiro. Teve que aprender outra profissão, fazer outra coisa na vida, né? Mas foi uma das coisas que me levou para a computação comercial, porque lá ainda tinha programa para fazer. Na oficina mecânica, é isso aqui, você não vê mais ser humano dentro de uma fábrica. Aliás, as fábricas de carro lá na Ásia, se eu não me engano, na Xiaomi, elas nem luz precisam ter, ela fica apagada o dia inteiro, chamam de dark factory, porque não precisa mais de luz, porque o ser humano não precisa de lâmpada para enxergar o que ele vai fazer. Aliás, o ser humano não, né? O robô, né? Ele não precisa. Então, as máquinas ficam lá trabalhando 24/7, sem nenhum ser humano lá dentro. Um carro a cada 71 segundos, elas estão produzindo por lá. Bom, aquelas funções que a gente comentou, então não são aquelas caixinhas, tá? Aquelas caixinhas tem gente fazendo aquelas coisas ali, ou pelo menos tinha, né? Até pouco tempo atrás. E era legal, porque quando as pessoas estavam aqui na camada de operação, aconteceu algum problema, aconteceu alguma coisa, você tinha alguém que estava supervisionando, um coordenador, um gerente, um diretor e tal, que um estava olhando as coisas do outro. Então, quando acontecia alguma coisa errada ou que não era de esperar daquele jeito, a gente já arrumava o rumo, né? E o presidente ele ia orquestrando essas coisas, ó, vamos por aqui, por ali e tal, né? A auditoria também, vem lá um auditor, apesar que muita gente acha que o auditor não é humano, né? Mas ele é um ser humano, sim, viu? E ele vai lá, vai conferir as coisas, vai ver. O auditor, na verdade, ele é os olhos do acionista dentro da empresa. Então, é importante. Assim como quando a gente fala lá do Conselho Fiscal, eles vão lá conferir aquelas coisas e tal, os vários comitês que tem, o, o próprio Conselho de Família, o Conselho da própria empresa, né? Então, essas coisas aqui eram tudo gente, gente com seus defeitos, com suas coisas, mas eram pessoas. E aí, as funções operacionais começaram a ser substituídas por máquinas. E máquinas não necessariamente, no primeiro momento eram operatrizes, né, no começo da Revolução Industrial, depois passaram a ser máquinas automatizadas e, de uns tempos para cá, na indústria 5.0, elas passaram a ser máquinas autônomas, em que entram as matérias-primas, elas fazem, elas se programam, elas trocam as ferramentas e tal. E a gente tem pouca inferência sobre o que elas fazem. E nos serviços, a mesma coisa. Você tem o serviço prestado por seres humanos, e agora você tem o serviço que não tem ser humano prestando aquele serviço. Então, vou pegar para vocês, eu trabalhando dentro de uma empresa da Visa, como é que é feita uma transação? Quando vocês fazem seus pagamentos, quem está fazendo esse serviço para vocês é a Visa, né? Então, vamos ver quanta gente está nesse negócio da Visa aqui. Deixa eu até diminuir aqui, ó. Então, vamos lá. Vocês vão passar uma transação de cartão de crédito. Vamos dizer que vocês são mais de 3.000 transações aí que passam por segundo na rede, e a gente vai pegar uma delas. Vamos pegar uma transaçãozinha dessa daqui,
que é a de vocês. Então, vocês estão lá na cidade de Beijing e querem comprar uma caixinha de chá. Aí vai ter um dispositivo ali, chega lá com o seu smartphone, fala assim, quero essa caixinha de chá. Bom, essa transação sai dessa loja de Beijing, vai até Xangai, onde essa loja tem o convênio com o adquirente. De Xangai, vai até o centro do Japão, para ver se aquele portador de cartão pode fazer aquela transação. Aí a VisaNet de lá vai examinar os parâmetros e vai dizer o seguinte, ó, sabe que esse cartão foi emitido em Estocolmo e está sendo usado pela primeira vez em Beijing. Então, isso daí é um risco, né? Porque o cara sai de Estocolmo para comprar uma caixinha aqui. Olha, por esse coeficiente de risco, vamos ter que conferir lá com o banco emissor do cartão. Aí manda a transação lá para Estocolmo. Quando chega lá em Estocolmo, no banco, o banco estava fora do ar. Bom, se o banco está fora do ar, como é que faz? Bom, tem um sistema offline que vê questão de valor da transação, etc. E por esse valor aí, fala assim, ó, pode aprovar essa caixinha de chá, não tem problema. Aí, quando a transação está voltando lá para o Japão, o backbone da Alemanha, que distribui esses chamados, estava fora do ar. Então, vamos pegar o próximo roteador que está disponível, porque tem que efetivar essa transação. Aí foi lá para os Estados Unidos. Tinha lá um centro que estava disponível, então efetiva a transação volta para o Japão, volta para Xangai e volta para Beijing. Então, essa transação passou por 12 países diferentes para ser efetivada e gastou 1,4 segundos. A gente não tem mais condição de fazer isso aí com seres humanos. Então, não é uma questão se a gente vai usar inteligência artificial ou não, é porque a gente precisa dela. Dá mais para a gente fazer gestão dessas coisas. Não tem mais gente fazendo essas coisas, né? Então, quando a gente fala aqui que a operação ela está sendo automatizada, ela já está sendo automatizada faz tempo. A questão é que agora ela está sendo autônoma, sem gente aqui embaixo. Bom, mas eu tenho gente aqui em cima, né, controlando essas coisas autônomas aqui embaixo. Mais ou menos, tá? Porque o volume e velocidade que essas coisas estão sendo feitas não dá para ser acompanhado por olhos, orelhas de seres humanos, tá? Então, para a gente poder, vamos dizer, acompanhar o volume de coisas de marketing que está saindo, a gente tem inteligências artificiais que definem o marketing que tem que fazer e acompanha aquilo ali. Para controlar aquela transação da Visa, não dá para ter gente olhando, porque em 1,4 segundos não dá para alguém olhar aquilo ali. Então, a gente tem redes neurais que fazem a avaliação daquilo. Esses drones que vão fazendo entregas de coisas nas casas, não tem ninguém com aparelhinho fazendo o drone ir até a sua casa. Isso aqui vai ser comandado tudo por IA. Inclusive, muito parecido com aquilo que a gente faz com os aviões, que vai ter drone em várias alturas, indo para vários lugares, né? E a própria codificação que a gente viu que está sendo feita por no-code, quem é que vai conferir esse código que a IA fez? Por enquanto, ainda tem lá aquele meu colega que é dono de empresa, que ele ainda se dá o trabalho de conferir o código. Mas assim que ele encontrar uma IA que confere o código, ele vai fazer outra coisa da vida e vai deixar a IA conferir o código que outra IA fez. Poxa vida, então quer dizer que eu tenho a máquina aqui, ela faz, ela decide o que fazer, eu tenho outra máquina aqui que confere o que ela está fazendo e define o que ela vai fazer. É, a gente está nesse nível já, tá? Eu não estou falando de futuro distante, eu estou falando de coisas que já estão acontecendo agora, tá? Bom, mas essa camada aqui dos controles ainda vai ser gente, né? Mais ou menos. O que acontece hoje? Hoje você tem os controles que eram feitos por humanos e estão sendo feitos por máquinas, mas de repente você ainda tem a figura do auditor que vai verificar se essas máquinas estão sendo controladas por alguma coisa, né? Só que essas máquinas geram uma quantidade enorme de informação, porque na medida em que você automatiza, a informação vem em tempo real. Não precisa o operador contar para o chefe dele contar para alguém, para esse alguém colocar numa planilha Excel, para o auditor ir lá, quando chegar a auditoria de lá, para ver se aquilo foi feito. Não, essas coisas vão ser vistas todas em tempo real. E aí você vai ter inteligência artificial que vai verificar esses indicadores para ver se tem descomportamento.
em tendo descomportamento, e esse descomportamento chegar no nível de risco não aceito pela organização, a gente pode acionar um ser humano para ver o que está acontecendo. Mas enquanto ele estiver dentro do nível de risco normal ou baixo, deixa acontecer. Deixa a IA controlando IA, tal, e vamos lá. Na hora que isso aqui estiver no nível que não está bom, aí a gente chega lá. Inclusive, a IA já vai falar para o auditor. Vai falar, no departamento tal, tem o descomportamento nessas métricas aqui, tinha que entrar isso, tinha que sair aquilo, não está saindo, já vai dar um pré-diagnóstico para o auditor. Então, os controles vão ser automatizados também. E não é questão, puxa, mas será que vai? Não, tem que ser. Eu não posso ter uma operação dessa daqui e esperar o auditor daqui 2 meses ver se está acontecendo alguma coisa errada. Eu tenho 3.000 transações acontecendo por segundo. Não dá. Está chegando num nível isso aqui, não dá mais para esperar o cubo da auditoria chegar naquele departamento. As informações vão ter que vir em tempo real. O próprio COSO ele já fez um desenho posterior ao cubo que ele chama de auditoria contínua, que é seguindo esse fluxo, né? Porque agora o negócio está fluido, a auditoria vai ter que ser fluida também. E aqueles controles lá do Conselho Fiscal? Eu não vou esperar a empresa publicar o balanço para esse balanço ir para o Conselho Fiscal e só então o Conselho Fiscal descobrir que tinha uma fraude. Porque nesse volume de transação que a gente está fazendo, ou que a gente está falando aqui embaixo, se eu ficar um mês para descobrir uma fraude, essa fraude já pode estar na casa de dezenas de bilhões. O faturamento de uma Cielo é 300 bi por ano. Se eu ficar um mês para descobrir um erro ali, eu já tenho mais de 20 bilhões de possível fraude ou de possível problema que eu tive ali na empresa. Então, o que acontece? Como essas informações estão sendo feitas em tempo real, a contabilidade também está sendo feita em tempo real. Então, eu não vou pegar o relatório para trazer para o Excel e produzir outro relatório. Não, esse outro relatório já vai ser produzido em tempo real. E o Conselho Fiscal já vai poder ver, já no dia 1, 2, 3, 5 do mês, se já tem algum desvio. Então, é nesse pé que a gente está. Não é que é uma opção, eu estou pensando se eu vou usar tal. Não, você vai usar. A questão é como você vai usar. Mas que você vai usar, você vai. Bom, só que tem o seguinte, né? Até a decisão de investir ou não naquela empresa já não está sendo feita pelo próprio investidor. Na B3, se eu não me engano, entre 60% e 80% das transações de compra de ações na B3 já são feitas por robôs. Então, tem um investidor que tem um capital X, ele fala, eu quero um rendimento de tal natureza, eu tenho um nível de risco tal, e os robôs vão alocando o dinheiro dele em ações. Chega num certo ponto, vende, chega num certo ponto, compra, chega um certo nível de risco, nessa daqui eu não entro, o sujeito está lá administrando o resultado do que o robô está fazendo. Ah, esse robô não está legal. Muda o setup ou compra outro robô para fazer a gestão do investimento dele, mas as decisões de investimento também estão sendo autônomas. Esse investidor aqui, ele não sabe, neste momento, que ação que está sendo vendida ou comprada dele. Inclusive da própria empresa dele, né? Se for uma empresa listada na bolsa. O Warren Buffett era praticamente dono da Apple e agora não é mais, porque por decisão dele, pelos algoritmos que usa na empresa dele e tal, chegaram na conclusão que, olha, essa empresa aqui não é boa para investir agora. Pode até ser que mais tarde ele volte a investir na Apple, mas agora ele achou melhor não. Então, esses algoritmos eles vão alocar e desalocar dinheiro nas empresas conforme os parâmetros deles e conforme o aprendizado que eles têm, hein? Porque eles vão aprendendo ao longo do tempo. Então, aquele parâmetro inicial que o investidor colocou, pode ser que daqui 6 meses já é uma coisa totalmente diferente, que ele nem sabe o que está sendo considerado ali. Ele está vendo só o resultado. Bom, então esse cenário de automação, que num primeiro momento a gente pensou que ia ficar só na parte de operação, né? Ele já veio na camada de gestão, já veio na camada de controle, já veio na camada executiva e até na camada do investidor, do acionista.
E aí tem suas consequências, né? Porque acreditem em mim, pessoal, e eu já trabalho com TI desde 83. Tudo que é feito com 0 e 1 pode ser hackeado. Mais cedo ou mais tarde, alguém pode descobrir uma forma, tal e coisa de hackear aquilo ali, né? Então, essas operações aqui, elas podem ser hackeadas. E por que que vão ser hackeadas? Porque se você pegar aquele ladrão mais pé de chinelo, o que que ele faz? Ele rouba as coisas. Ele vai lá, rouba mercadoria, ele rouba cartão de crédito, ele rouba celular lá na esquina, ele faz falsificação, às vezes, se ele puder, de algum programa, alguma coisa, uma fraude interna, né? Ele pode direcionar um marketing errado, um phishing tal, para fazer alguma coisa, né? Então, esses ladrões, eles fazem o roubo no varejo. Então, para ele é interessante hackear aqui na ponta, porque ele vai ganhar, não vai ganhar muito, mas vai ganhar um pouquinho várias vezes, né? E acaba pagando a escola das crianças dele, paga o convênio médico da família, paga o chopp, compra um carro importado, né? Porque, afinal de contas, o ladrão, ele vive disso. O ganha-pão dele é esse. E a gente está trocando o ganha-pão dele, que era físico, por um ambiente digital. E o que que ele faz? Pô, então, aquilo que eu roubava físico para pagar as despesas da minha família, da minha casa, minha conta de luz e tal, agora eu vou roubar no digital. Os caras mudaram esse negócio, né? Então ele está migrando para cá porque ele tem que migrar. Não é que, puxa vida, ele vai parar, ele não vai evoluir mais que isso. Lógico que vai. E, aliás, normalmente o crime organizado ele está sempre um passo na frente da gente, tá? Bom, mas na camada de gestão, não, né? Não, na camada de gestão também. A camada de gestão, inclusive, aqui é que é legal a gente ganhar dinheiro. Porque aqui embaixo, o ladrão, ele ganha pouco, sabe? Ele roubar identidade de cartão, ele vai roubar meia dúzia de identidade, ele vai. Depois ele tem que pegar aqueles números de cartão, fazer compra, depois vender aquela compra para alguém. Então dá muito trabalho você ganhar dinheiro quando você está aqui no varejo. O sujeito rouba um celular lá na rua, poxa, ele vai ter que vender aquele celular, alguém vai ter que desconfigurar aquele celular, vai ter que arrumar uma venda, aí vem Polícia Federal, Receita Federal. Então é muito chato de você cometer crime aqui embaixo. Agora, aqui não. Aqui o ladrão vai ganhar muito dinheiro com menos esforço. Olha só que coisa interessante aqui, ó. Olha, a próxima notícia serve de alerta para todo mundo. Veja o que aconteceu. O diretor de uma multinacional caiu num golpe dado com inteligência artificial. Acabou transferindo milhões para os bandidos. Veja. Os criminosos tiveram acesso a informações confidenciais de uma multinacional de Hong Kong a partir de uma conta de e-mail invadida. Em seguida, convidaram o diretor financeiro da empresa para uma falsa reunião por videoconferência. Só que todos os rostos e falas dos outros funcionários da chamada foram criados por deepfake, uma tecnologia de inteligência artificial que consegue trocar as imagens das pessoas em vídeos, além de sincronizar movimentos labiais e expressões. Na suposta reunião, a vítima foi convencida a fazer 15 transferências. O total chegou a quase 130 milhões de reais. O golpe só foi descoberto depois que o funcionário consultou a sede da multinacional. Até agora, 6 criminosos que participaram do golpe foram presos. Então, por aí você vê, né? Para eu ganhar 100 milhões aqui embaixo, quanto celular tem que ficar roubando lá na Paulista? Quanto cartão de crédito tem que fazer compra? Quanto desvio de entrega no Mercado Livre tem que fazer para ganhar 100 milhões? E aqui você ganha 100 milhões numa chamada com deepfake. Põe lá seus agentes de IA ali, cada um emulando um determinado subordinado da pessoa, já pegou as informações dessas pessoas pela própria IA, dá um dossiê completo. Qualquer um de vocês aqui, se perguntar para o chat GPT sobre a vida de vocês, vocês vão até se surpreender das coisas que ele sabe sobre vocês, né? E vai saber cada vez mais sobre isso, porque na Deep Web tem mais informação do que a gente tem na web de cima, né? Então, eles estão
estão nessa camada, tá? Bom, mas estão assim e mais. Estão a mais do que isso. Essa é a notícia que apareceu, mas tem muito mais coisa que eles estão fazendo. O PCC, ele tem suas pessoas que estão estudando engenharia de software, estão estudando cibersegurança. Pode ter uns 4 ou 5 aqui também nessa live aqui. Por quê? Porque a gente está indo para o mundo digital, eles têm que acompanhar também, né? Não dá mais para ficar colocando banana de dinamite em caixa eletrônico, isso aí já não dá. E onde é que você vai achar um caixa eletrônico com 100 milhões de dólares lá dentro, né? Então, isso aqui está sendo mais vantajoso. Bom, mas os controles vão pegar, né? Olha, se eu fosse do crime organizado, eu ia querer ter alguém meu dentro da empresa para hackear os controles. E aqui é mais difícil de hackear, né? Normalmente o controle fica num ambiente isolado, tal. Mas e se o auditor for um sujeito que tem uma certa afinidade com o crime organizado? Por quê? Porque o crime organizado pagou a faculdade dele, pagou a casa dele, pagou o carro que ele usa, paga as viagens para o exterior que a família dele faz, tal. E, de repente, uma hora o crime organizado vai pedir algum favor para ele. Por quê? Não adianta fazer uma fraude desse nível aqui com inteligência artificial e ser pego no mesmo dia ou no dia seguinte. O bacana é fazer uma fraude dessa daqui e o controle ser apagado e você poder continuar fazendo essa fraude por 20 dias, 30 dias. Aí, no lugar de você ganhar só 100 milhões, você vai ganhar algum bilhão em cima dessa fraude, né? Então, o crime organizado também vai querer hackear os controles internos. E aí, aquela mensagem que ia ir para o auditor para trabalhar por exceção, vai demorar mais para chegar até ele. Inclusive, aquele relatório do Conselho Fiscal, que ele ia já pegar um desvio antes, não, porque aquela informação que vai para ele vai ser uma informação mascarada, vai ser uma informação que está ocultando o desvio. Poxa, mas o pessoal vai chegar nesse nível de sofisticação? É claro que vai. Vocês acabaram de ver um diretor da multinacional foi enganado porque todos os subordinados dele eram deepfake. E você acha que o crime organizado vai parar nessa camada? Lógico que não. Ele vai vir para cá também. Bom, aí fica meio complicado, né? É. Mas o acionista está salvo, né? Porque o robozinho dele vai continuar fazendo as coisas tal. Olha, pessoal, o robozinho é um robozinho, né? Tem 0 e 1, né? E eu posso enganar o robô. Inclusive, lá no mestrado, lá no IPT, tinha um grupo de alunos que eles falaram o seguinte: a gente consegue enganar a IA. E aí, estava eu e outro professor, e a gente até falou assim: bom, mas como é que você vai fazer tal? Nós vamos fazer o seguinte: vamos pegar uma rua aqui no Google Maps e vamos deixar essa rua ficar vermelha. O nosso comando. Dá uma semana para nós. Aí, durante aquela semana, eles prepararam alguma coisa. Aí, na aula da semana seguinte, nós abrimos o Google Maps, todo mundo lá naquele endereço onde estava a rua que eles falaram que ia ficar vermelha. Falaram assim: olha, ela vai ficar vermelha. Apertaram um botão e a rua ficou vermelha em todos os celulares que a gente estava consultando. O que eles fizeram? Uma série de robôs, chatbot, lá, sei lá o nome específico desse robô, mas uma série de robôs, e mandaram mensagem para o Google dizendo que tinha algum problema naquela rua. O Google entendeu que tinha problema naquela rua, deixou a rua vermelha. Aí depois viu que passava carro por lá, ela voltou para a cor normal. Mas por alguns instantes eles conseguiram fazer aquela rua ficar vermelha. Imagina se eu sou do crime organizado e eu sei que os acionistas eles estão usando robô para fazer isso daqui. Aí eu pego e forço uma situação para jogar o preço da ação para baixo. Quando joga preço para baixo da ação, tem uma série de stops, né, na ação que vão ser acionados. Então, esses investidores vão vender as ações dele num preço mais barato. E vai cair mais ainda. Aí mais stops e mais barato tal. Só que eu, fraudador, eu sei que aquele preço não é real, porque eu estou forçando aquele preço para baixo. E aí, quando aquele preço ficar lá embaixo, eu compro um monte de ação. E aí, tiro os robôs de cena. Quando tiro os robôs de cena, o que acontece? Aquela ação vai voltar para o valor
real dela. E aí, quando voltar para o valor real, eu vendo aquele negócio ali. Uma operação aparentemente limpa, se ninguém pegar isso daqui, e vai funcionar. Um invasor conseguiu roubar 80 milhões de dólares, o equivalente a 423 milhões de reais em criptomoedas, por meio de uma exploração no protocolo de finanças descentralizadas Qubit Finance. Ocorreu por meio de uma falha de segurança encontrada na X-Bridge, uma ferramenta que funciona como uma espécie de ponte virtual nas negociações feitas através da blockchain da Binance, a Binance Smart Chain. Após o ataque, o valor do token nativo do projeto, o Qubit XETH, despencou. Nas últimas 24 horas, o preço caiu mais de 35%. Segundo o perfil da Qubit no Twitter, a equipe deseja entrar em contato com o invasor, que, segundo o Decrypt, usou o dinheiro virtual como garantia para realizar empréstimos. A ideia é oferecer uma recompensa máxima em troca de informações que possibilitaram o ataque, uma forma encontrada para minimizar o efeito do problema e, ao mesmo tempo, evitar novas invasões. Olha que legal, hein? O cara ganha 400 milhões num ataque. Quem foi atacado ainda está a fim de dar um prêmio para esse cara que atacou, para ele dizer como é que ele conseguiu atacar. Quer coisa melhor que isso? Você acha que o bandido vai continuar a se arriscar a tomar tiro pela rua, sair correndo atrás de carro forte? Não. O crime ele vai para o digital. Ele é mais vantajoso. Ele tem menos risco aqui nesse ambiente do que no outro. Ah, mas ele vai ser pego. Alguns vão ser pegos, assim como o crime de rua, tem um monte de gente presa aí nas cadeias, né? Só que o volume de gente que não vai ser pega pode ser muito grande aqui, porque qualquer adolescente de 14 anos vai poder montar lá um algoritmo, alguma coisa, para fazer uma tentativa de invasão, inclusive da sua IA, como a gente viu aqui. Você quer mais coisa blindada do que criptomoeda? Tem gente fazendo reserva de valor em Bitcoin, que por sinal é 0 e 1, e mais cedo ou mais tarde vai desaparecer, né? E o que você vai fazer com isso? Vai pedir para quem? Para o Satoru que ele pague o Bitcoin? Bitcoin não tem CNPJ, né? Para alguém reclamar. Bom, então, vocês viram que aquela governança que a gente viu no começo aqui da aula, com governança, risco, compliance, ah, vamos definir propósito, vamos definir valor, papéis, responsabilidades, e alguém está olhando as coisas sendo feitas, essa governança aqui, ela está passando para um outro estágio, um outro patamar, tá? É onde você não vê mais as coisas acontecendo fisicamente. Quando você vai num depósito da Amazon, do Mercado Livre, ou de algum depósito automatizado, não tem mais gente lá dentro. As malas do aeroporto de Guarulhos, ninguém está colocando a mão na mala de vocês até chegar ao avião, é tudo máquina. Vai lá, tira raio-x, faz as coisas, decide se ali dentro tem uma arma, se tem cocaína e tal, pelo algoritmo de inteligência artificial que tem lá dentro. Da mesma forma, no campo, as lavouras e as coisas, tem os tratores andando sozinho por ali. Por acaso, os caras até deixam uma pessoa dentro ali, que ele só tem um botão vermelho para apertar em caso de desespero, se entrar numa vala, ou se passar por cima de uma vaca, sei lá o quê, aí você bate ali naquele botão vermelho. A única coisa que o cara pode fazer dentro daquelas máquinas que estão lá no campo, porque é tudo guiado por GPS, a IA que está dentro da máquina conversa com a IA que está na sede da fazenda e o satélite, e eles vão fazer lá a plantação, a colheita, ou colocar adubo, ou colocar o pesticida, né? Então, está chegando em todo lugar. Nas minas também, os caminhões ali e tal, a Caterpillar já tem os caminhões autônomos, coloca lá os guias dentro das minas, porque lá não pega GPS, e aí o caminhão vai lá, vai até a ponta, carrega, volta, sobe e tal, e tem uma pessoa lá dentro para apertar o botão vermelho também, porque a IA já está fazendo tudo. Onde é que está a segregação de funções aí? Quem é que sabe se essa caixa aqui era a caixa que tinha aqui mesmo?
ou se alguém hackeou o destino dela, ou se alguém hackeou o conteúdo dela, era para ter uma boneca lá dentro e ter um pacote de cocaína dentro daquela caixa, ou se aquele pesticida está sendo colocado no lugar certo, na quantidade certa, ou se alguém hackeou aquilo ali, porque é algum fazendeiro que tem ciúme de você, ou às vezes é algum hacker, algum bandido, que resolveu fazer ataque em fazenda. Então, o que ele faz? Ele pega lá da sua fazenda, que está toda automatizada com inteligência artificial, e ele faz com que jogue pesticida num nível acima do normal. Ou seja, se alguém comer aquela alface, vai morrer. Ele pega e fala assim: confere para ver o nível de pesticida daquele hectare ali. Olha, se você não me pagar R$ 1 bilhão, eu vou jogar pesticida nessa quantidade em toda a sua lavoura. O que ele vai fazer? Vai jogar fora aqueles drones todos ali? Vai colocar o pessoal para jogar pesticida ali? Esse pessoal não existe mais. O pessoal já está, sei lá, já está nos grandes centros urbanos, com algum subemprego, ou vivendo de Bolsa Família. Então não tem mais o cara lá para jogar pesticida para ele. Ah, então chama um fabricante e troca essas máquinas, tá? Quanto tempo demora para trocar todas as máquinas que ele tem? Quanto pé de alface ele vai perder na plantação? Talvez mais do que aquele 1 bilhão que o cara está pedindo, né? Então a gente está num nível de governança corporativa, seja de empresa, seja de fazenda, seja de fábrica, seja de prefeituras. As prefeituras, o pessoal adora atacar a prefeitura. Aliás, uma das coisas que mais tem ataque de ransomware nesse país são prefeituras. Eles vão lá, bloqueiam os sistemas de prefeitura, que estão todos digitalizados, e o prefeito pega, mete a mão no cofre e paga. É dinheiro público, não está saindo do bolso dele, né? Então, só que já perceberam que hackear a prefeitura é mamão com açúcar, como eles falam, né? Então, é nesse pé que a gente está. A IA, que serviu para automatizar esse monte de coisa aqui, pôs as empresas num novo patamar de risco, porque a IA não é só usada por gente do bem. As pessoas são distribuídas numa curva normal, né? Então, num pedaço da curva normal, você tem aqui pessoas muito boas, sabe? O Papa João Paulo II, você tem aqui o Mahatma Gandhi, você tem aqui pessoas muito boas, tal, Madre Teresa de Calcutá. Aí você tem aqui no meio umas pessoas mais assim da média, tal, né? É boa, mas de vez em quando pode ser um pouquinho maldoso, tal. E do lado de cá você tem o Hitler, você tem os Marcola da vida, você tem os Pablo Escobar, você tem uma turminha aqui que é fogo de lidar. E eles enxergam as coisas de um jeito diferente. Então, a mesma IA que a gente acha que todo mundo vai enxergar por bem, bacana tal, tem um pessoal que enxerga para outros usos e vai fazer uso dela. É uma tecnologia. A IA, como ferramenta, é como se fosse uma arma. Vamos dizer o seguinte: você tem uma arma que você pode estar ela num ambiente hostil, num ambiente conflagrado, uma facção, alguma coisa, ela vai ser usada para um fim. Ela pode estar no ambiente corporativo da polícia, ela vai ser usada de outra forma. Ela pode estar na mão de um clube de atiradores olímpicos, vai ser usada de outra forma. É a mesma arma. Só que dependendo do ambiente em que ela está e do público que está ali, ela vai ter usos diferentes. Então, não se iludam que na empresa de vocês a IA vai ser usada só para o bem, só para ganhar dinheiro, só para automatizar o que as pessoas fazem, mandar elas embora e ganhar aquele dinheiro que vocês pagavam de fundo de garantia e salário ali. Porque, mais cedo ou mais tarde, vocês podem se deparar com esse uso não tão adequado, vamos dizer, dessa tecnologia, desse meio, né? Puxa, mas e aí? O que eu vou fazer, né? Porque também não dá para não usar IA. Não dá para não usar IA. Então, a gente vai ter que usar ela dentro de determinados controles. Pô, eu vou ter que colocar freio na IA? Você quer ter mais velocidade? Para ter mais velocidade, você precisa ter um freio melhor. Então, aquele freio inicial que a gente viu, de 37.000, 31 e 37.301,
para esta velocidade que a gente está indo agora, ele já não é suficiente. A gente precisa complementar ele, né? O Brasil já tem uma estratégia para lidar com a inteligência artificial. Foi publicada há pouco tempo e tá no começo, né? Ela está sendo ainda definida. Mas a parte de governança de IA, eles já avançaram um pouquinho. Então, o que é o EPIA, que é a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial? Tem alguns eixos transversais, que é a questão da legislação, regulação e uso ético. Poxa, mas a IA ética? É, mas lembra que a IA ética depende do público onde ela vai estar sendo usada. Porque a ética de uma facção é diferente da ética do BOP e é diferente da ética do atirador olímpico. Todos eles têm sua ética, mas são éticas diferentes. Então, a gente precisa, para ter esse uso ético aqui, a gente vai precisar ter educação, a gente vai ter que ter a força de trabalho com capacitação, a gente vai ter que ter lá o pesquisa, desenvolvimento, aplicações em setores produtivo, público e segurança pública, com legislação, regulação e sinalização do que é o uso ético nessas coisas aqui. Da mesma forma, quando a gente fala de governança de IA, uma das coisas é isso que vocês estão fazendo hoje. Vamos tomar conhecimento do que é isso aqui. Então, precisa ter um nível de educação, de perceber essas coisas. Porque hoje a IA é um ponto cego nas organizações. A gente vive o hype. Use IA, use IA, use IA, use IA. A gente está bombardeado com isso o dia inteiro. Tanto que no evento dos auditores, eu fui fazer a palestra de encerramento. E até a minha palestra, foram tudo palestras para usar. O auditor que não usar IA, ele vai estar fora do mercado, não sei o quê, tudo use IA. E na minha apresentação, fui falar essas coisas que eu estou falando para vocês aqui. Só que com mais algumas coisas de demonstrações financeiras lá que eu falei lá para os auditores. E provei por A mais B que a IA mente, que ela erra nas coisas que ela fala. Aliás, não acertou uma, por sinal, né? Assim, completa, não acertou uma das coisas que a gente colocou lá, né? E a gente está confiando as nossas empresas nisso. Então, o que acontece? Por exemplo, a situação lá de projeção de ranking, eram 7 empresas, ela acertou 5 e errou 2. Então, o que a governança da IA tem que fazer? Ela tem que dar um jeito de identificar essas 2 que errou. Porque senão você vai ter 5 decisões certas e 2 erradas. Mas no nível que a IA está tendo de autonomia para tomar decisão na sua empresa, essas 2 erradas podem quebrar a sua empresa. Então, essa governança, ela passa por educação, passa por treinamento, passa por pesquisa, porque se a governança vai ser feita no ambiente cibernético, ela não vai ser feita com manuais de auditoria. Ela vai ser feita com software. Do mesmo jeito que eu tenho agentes de IA para executar alguma coisa, eu tenho agentes de IA para roubar alguma coisa, eu vou ter agentes de IA para verificar o compliance de alguma coisa. Nós vamos ter que fazer isso aqui na forma de algoritmos também. Aliás, as normas ISO que estão sendo publicadas daqui para frente, elas estão sendo publicadas em PDF e também em XML. Porque a ISO internacional, ela está fomentando com que as empresas que cuidam de ferramentas de compliance já possam receber a norma de forma digital em XML, com os controles já em linguagem de computação, para que eles possam ser orquestradas por essas inteligências artificiais. É nesse nível que a gente está. Não é ler a norma ISO 20000 e agora eu vou verificar os controles da ISO 20000. Não, é carregar a norma ISO 20000 em formato XML, numa ferramenta de IA, que ela vai verificar aqueles controles automatizados da sua empresa e vai te dar o grau de conformidade. É a mesma coisa que acontece nos carros que foram digitalizados. O mecânico, ele não fica mais encostando o ouvido no motor para ver se está legal, chacoalhando correia para ver como é que está, abrindo o distribuidor para ver se o platinado está colado. Ele não faz mais isso. Ele tem um equipamento eletrônico, ele pluga lá numa determinada chavinha lá do motor
e ele olha no equipamento. E o equipamento fala assim, olha, você precisa trocar tal peça do alternador, precisa trocar essa placa aqui, tem uma lâmpada traseira que vai queimar daqui 3 dias, e ele vai fazer isso. A gente vai ter que automatizar a governança. Por quê? Porque a IA não está no mundo físico. A IA está no mundo cibernético. Então, a gente vai precisar fazer isso aqui. E tem alguns aspectos internacionais também. Por isso que a estratégia brasileira de inteligência artificial, ela coloca o seguinte: a gente vai usar normas e padrões técnicos já estabelecidos pela comunidade técnica científica para orientar a indústria, desenvolvimento e implantação dessas soluções tecnológicas. E no caso do Brasil, quem traduz essas normas de forma oficial, ou seja, isto é norma que é válida no Brasil, é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Ela pega essas normas internacionais que são pertinentes para o nosso país, elas traduzem e, a partir daí, essas normas elas são usadas, inclusive, com força de lei, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele coloca lá no artigo 7, se eu não me engano, que é prática abusiva você ofertar produto ou serviço no mercado brasileiro que não esteja em conformidade com as normas da ABNT. Então, se tem norma de governança de IA, mais cedo ou mais tarde alguém pode falar, escuta, essa IA que você está me fornecendo está em conformidade com a norma de governança de IA? Você fala, pô, mas o que é isso? Isso está aqui. E aí, pelo Código do Consumidor, este consumidor da sua empresa, ele pode te acionar, tá? Então, as normas, elas, não é que existe, a norma, ela é um instrumento infralegal, tá? Ele não é lei. Ele pode ter força de lei se for mencionado numa lei que nem essa que eu comentei com vocês. Ele é uma norma no ordenamento jurídico, né, infralegal, equivalente a contratos, essas coisas aí. Então, foi por esse caminho que a estratégia de inteligência artificial do Brasil está indo, tá? E nesse capítulo da estratégia para a governança de IA, ele tem essas ações já definidas, que é estruturar o ecossistema de governança, incentivar compartilhamento de dados, promover o desenvolvimento de padrões voluntários e consensuais para gerenciar riscos associados aos aplicativos de IA, a estimular que os conselhos criem o comitê de ética em relação à IA, e assim por diante, né? Uma série de medidas aqui, de conscientização também, do diálogo social e participação multissetorial. Poxa, eu sou de um banco, sou de um grande banco, tal, legal. A nossa IA é ética, a nossa IA tem os controles, tem isso, aquilo, tal. Sim, mas você conversou com os seus públicos para ver se eles acham que esses controles que você tem são controles adequados para as necessidades deles? Ou será que você está jogando toda a responsabilidade da IA em cima do seu cliente? Olha, se você não baixar tal coisa e perder dinheiro, o problema é seu. Olha, se a IA te ofertar alguma coisa e você aceitar, o problema é seu. Você devia saber que aquilo ali era um deepfake. Como é que o seu cliente vai saber que aquilo é um deepfake? Se nem você sabe que é um deepfake. Ah, mas na nossa política de IA, nós colocamos isso no contrato dele. Isso é uma covardia. O teu cliente é obrigado a usar o seu aplicativo do banco. Você fazer ele colocar next, 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 e colocar aceita ou não aceita. Ele tem a opção de não aceitar? Já tem investimento no seu banco, já tem as coisas tudo ali. Ele não tem a opção de não aceitar. Então, jogar o risco para o cliente não é assim. Então, a gente tem que conversar com essa sociedade, com essas coisas, para não acontecer o que aconteceu com a LGPD. A LGPD, o que aconteceu? Alteraram todos os contratos. Você pode ver todos os aplicativos que você tem no smartphone que mandaram a atualização e para você dizer que concorda. Alguém leu aqueles termos ali que concorda ou não? Sabe o que eles fizeram? Neutralizaram todas as penas que eles podiam ter de LGPD, jogaram tudo no seu colo. Se vazar, problema é seu, se não sei o que problema é seu, você autoriza a usar os seus dados para qualquer coisa, vocês colocaram next, next, next. Alguém vai chegar lá no WhatsApp e quando chegar lá na telinha de você concorda tal coisa, vai dizer que não concorda? Não dá, né? Ou no aplicativo do Uber, ou nos outros.
Então, a gente precisa, né, agora que a IA está sendo usada também pelo crime organizado, a gente vai precisar dar uma ajustada nesse freio. Não adianta jogar tudo para cima do motorista do carro. Olha, se você bater o carro, o problema é seu. Pô, mas o freio não funcionou. Pô, mas você devia ter visto que o freio não funcionava. Pô, mas eu só descobri que o freio não funcionava a 300 por hora quando eu pisei no freio a 300 por hora e bati o carro. Então, é mais ou menos por aqui. Tem muita coisa para fazer ainda nesse negócio aqui, mas um bom começo é esse aqui, ó. Vamos desenvolver alguns padrões voluntários por setores, se eles quiserem. Aí o padrão é voluntário, mas vamos formalizar este padrão. Até porque, se eu não formalizar, ele não é padrão. Ele é alguma coisa que você faz na sua empresa porque você quer. Para formalizar em padrão, a gente tem que estabelecer um normativo em cima dele, né? Estabelecer consenso em relação a ele e tal, né? Mas, antes de mais nada, né, a gente precisa ter consciência disso. Infelizmente, o pessoal ainda está naquela onda de unicórnio, gnomo, piscina de bolinha, etc., e achando que tudo vai ser lindo, maravilhoso. E não vai ser, tá? Não vai. Aliás, já não está sendo. Tanto que as empresas agora elas já estão partindo para o seguinte: olha, a gente quer inovação, mas a gente quer inovação que dá certo, tá? Porque aquele negócio de fazer por tentativa e erro e tal, custa muito caro e expõe muita brecha para o crime digital entrar na sua empresa. Por quê? Porque eu coloquei uma coisa pela metade na produção. Ah, mas é que depois a gente vai acertar. Pode ser que não exista esse depois, que o crime agora está no ambiente cibernético. Entendam isso. O PCC tem CPDs, ele tem gente muito boa nessa coisa de crime cibernético. A Deep Web oferece o crime as a service. Qualquer um de vocês que quiser fazer um ransom, já está pronto. Você entra na Deep Web, você aluga. Por um Bitcoin, você fica uma semana lá fazendo ransom e tudo quanto é empresa que você quiser. E essas ferramentas já têm o painel de quantas empresas foram infectadas, quantas já pagaram, quantas estão pendentes. O crime já se organizou nesse ambiente cibernético. E a gente ainda achando que estamos na piscina de bolinha, vamos passear com os cachorrinhos dentro dos ambientes e tal, que a gente está num mundo maravilhoso só de pessoas do bem. Quem dera fosse assim, pessoal. Aí não precisava nem ter governança. Precisava só para a gente dizer. Aliás, nem dizer o que é para fazer, né? Porque todo mundo é autônomo, todo mundo sabe o que é para fazer, todo mundo tem propósito. Esquece, não é assim que a vida é. A vida é um pouco diferente, tá? Bom, vamos falar agora do aspecto técnico da tecnologia. Até agora a gente falou do aspecto da tecnologia como um agente que toma decisões e age dentro da empresa, que eu estou chamando de pessoa cibernética, podia ser pessoa digital, alguma coisa, né? Mas a gente precisa entender que isso daí é uma pessoa. Assim como eu tenho uma pessoa jurídica, eu tenho uma pessoa física, eu tenho uma pessoa cibernética. Aliás, isso eu coloco, eu coloco aqui no livro, já no começo do capítulo que eu tenho do livro, eu já coloco essa separação dessas duas pessoas aqui, a pessoa física e a pessoa cibernética. Aliás, é um livro interessante, talvez seja o único livro de governança de inteligência artificial que tenha no mercado aqui. Então, é importante a gente ter essa consciência. Agora, vamos falar um pouquinho do aspecto técnico. Nós vamos prover inteligência artificial na nossa empresa. Legal. Existem dois caminhos para você prover inteligência artificial na sua empresa. Make or buy. Fazer ou comprar. Se a sua empresa resolver fazer, então você vai procurar entender o problema ao qual essa IA vai ser aplicada, e aí começa a saga, né, para você fazer. Então, formule esse problema, deixe ele claro, vê os casos de uso que eles se aplicam, qual é o impacto na organização e monta um business case para ver se o que você vai gastar com IA não é maior do que o próprio problema. Então, a gente vai fazer um business case, tem que parar em pé esse negócio aqui. É um investimento, é um capex que você vai fazer na empresa. Legal, passamos dessa fase, entendemos o problema e foi aprovado o business case.
Então, nós vamos fazer o desenho, o projeto. Nós vamos revisar o modelo de dados aplicável a isso, preparar os dados, explorar esses dados, onde eles estão, como é que a gente busca tal, inclusive fazer a aquisição de dados externos para complementar esse modelo. Muitos dos problemas que a gente tem, a gente precisa trazer dados externos também. Bom, então a gente agora já viu o que a gente pretende fazer, agora chegou a hora de fazer, que é o desenvolvimento. Então, a gente vai fazer um pré-processamento desse modelo e desses dados para ver o que sai dali e vamos construir o modelo inicial. Modelo, quando a gente fala de inteligência artificial, basicamente é a gente fornecer parâmetros para ele. Então, tem modelos que vão ter 500 parâmetros, tem modelos que vão ter 1.000 parâmetros, tem modelos que vão ter 100.000 parâmetros, tem modelos como o DeepSeek, que tem na casa aí de uns 700 bilhões de parâmetros. Tem modelos como o novo ChatGPT, que tem na casa de 3 trilhões de parâmetros. Então, você imagina você fazer uma inteligência artificial se você vai conseguir colocar 3 trilhões de parâmetros aqui. Não vai. Mas se, de repente, é uma inteligência artificial para uma coisa muito simples, por exemplo, inteligência artificial para testar conformidade, como eu vi lá dos auditores. Eu tenho uma norma, por exemplo, a norma ISO 20000 tem 225 vezes a palavra deve. Então, são 225 parâmetros. Eu posso ter lá cada parâmetro mais uns 10 parâmetros auxiliares ali. Eu estou falando aí de uns, sei lá, 5.000 parâmetros. Poxa, fazer um sistema com 5.000 parâmetros dá trabalho, hein? Esse é um dos mais simples que você pode fazer. Tá? Então, você vai lá, aumenta alguns dados, porque você vai falar, pô, mas para fazer essa conferência aqui da ISO 20000, eu vou ter que pegar dados de incidente, de problemas que estão em outro sistema, tal. Pois é, vamos ver benchmarking também com alguma empresa que faz esse tipo de análise. Ah, tem uma ferramenta da Computer Associates que faz. Ah, então vamos ver se a nossa está chegando perto daquilo. Vamos ver mais alguns modelos adicionais aqui, ó, porque além de ver a conformidade com a norma, a gente pode ver alguma coisa preventiva de ataques também para a parte de segurança da informação. Vamos ver em cima desses dados que a gente tem, se a gente está atingindo os objetivos que a gente queria com métricas primárias, e vamos ver se a gente consegue explicar esse modelo. Essa aqui é a parte difícil, né? Porque colocar parâmetros numa inteligência artificial é uma atividade incremental. Quando você está colocando só aqueles 225, é fácil explicar. Ó, isso aqui é feito porque isso aqui na norma está dizendo desse jeito. Agora, quando você tem 5.000 parâmetros lá dentro, explicar o porquê que a inteligência artificial deu uma determinada resposta, é um pouco mais difícil. Se ninguém documentou nada nesse caminho aqui, que é o normal de acontecer, chega aqui você não consegue explicar, que também é o normal de acontecer. E aí isso aqui entra em produção. Aí eu vou ter as métricas secundárias, que é as métricas de dados de produção mesmo, né? E a gente vê, olha, sabe, com os dados de produção, tem um pequeno ajuste aqui, um pequeno ajuste ali e tal, e a gente decide implantar isso aqui em produção. Ou seja, os seus clientes internos, externos, vão começar a usar isso daí realmente no ambiente real. E aí a gente vai ver, aconteceu alguma coisa esquisita, tal, está dentro do comportamento que a gente queria, e aí você tem uma IA que está disponível para ser usada na sua empresa depois desses 18 passos daqui. Então, quando a gente fala de fazer a dentro de casa, a gente está falando tecnicamente disso aqui. Ah, mas sabe o que é? Eu vou contratar um rapaz ali, um cientista de dados, ele vai fazer. Ele vai fazer desse jeito? Não, ele vai fazer do jeito dele. Bacana. Esse cara vai casar com a tua organização, porque se esse sujeito sair da tua organização, ninguém sabe o que fazer com essa IA. E fazer engenharia reversa no IA com 5.000 parâmetros, que é uma IA fraquinha, tá? Muito fraquinha, e a de 5.000 parâmetros não consegue nem jogar xadrez, tá? Mas já é muita coisa. Se o pessoal reclama de fazer manutenção em sistemas aí que tem, sei lá, 3, 4.000 instruções, imagina com uma IA que toma decisão sozinha, com motor de inferência ali, com 5.000 parâmetros. Então, essa daqui é quando a gente faz o make. Bom, mas então eu quero ter IA na minha empresa, mas não dá para fazer desse jeito aqui, ou não tenho braço para fazer desse jeito, ou não tenho tempo para fazer desse jeito, ou competência. Então você vai comprar IA.
Tem muito provedor de IA no mercado que vão te oferecer isso aí como serviço. Tem os mais conhecidos aqui e tal, mas também a TOTUS tem a dela, tem vários fornecedores que vão fornecer IA. Inclusive, dependendo do setor da tua empresa, né? Pode ser que já tenha IA até específicas para o teu setor. Então, não vai faltar opção de compra de IA também, tá? Mas essas IAs fazem isso aqui, a gente gostaria que fizesse, mas a gente não tem a menor garantia que eles façam. Ou então, não vou usar. Não, você vai usar, precisa usar. Mas é um risco. Pois é um risco. Desde o começo, desde o primeiro slide, a gente está falando sobre risco. Inteligência artificial é risco, porque ela é um meio para você fazer a entrega dos seus produtos e serviços, mas ela é um risco em si, desde o provimento. Não estou nem falando do uso ainda, estou falando do provimento. Você não sabe em que base de dados o Llama roda. Você não sabe nem em que país que ele roda. Você não sabe como ele foi feito. E se você pedir para o Llama te explicar de onde saiu aquela decisão, ele vai te dar uma explicação, sim, um texto ali, mas você não sabe as regras que ele usou para aquilo ali. E a Meta nunca vai abrir essas regras para você. Da mesma forma, o ChatGPT, o DeepSeek e tal. Alguém sabe em que banco de dados roda o ChatGPT? Alguém sabe em que país que roda o ChatGPT? Alguém tem ideia daqueles 3 trilhões de regras que o ChatGPT tem? Quais são regras que lesam a sua empresa ou não? E mais, os dados que você sobe no ChatGPT, você tem ideia do que é feito com aquilo? Então, são os riscos que a gente corre. Bom, e como é que eu vou fazer, então, da porta para dentro do meu CNPJ, né? A gente vai precisar complementar um pouco daquela governança corporativa que a gente viu no começo. Com o quê? Bom, essa inteligência artificial, ou que você fez, ou que você vai comprar como serviço, ela vai rodar em algum ambiente de tecnologia dentro da sua empresa. O que está da sua empresa para fora, você não tem muita ingerência. Eu não tenho como chegar lá para, sei lá, para a Microsoft e falar assim, eu quero saber em quais servidores está rodando a tua inteligência artificial. Eles vão dar risada de mim. Se você quiser, usa. Se não quiser, não usa. Isso é a coisa das outras. Não sei, eu não tenho ingerência sobre a tecnologia da informação utilizada por eles. Mas eu tenho sobre a minha, sobre quem é que vai estar usando essa inteligência artificial na nossa empresa, por que a gente está contratando essa inteligência artificial, qual é a rede que ela vai acessar, quais são os sistemas com os quais ela vai interagir. Então, isso eu consigo saber. Isso a gente vê com a governança de tecnologia da informação, que é a 38500. A outra coisa da inteligência artificial na sua empresa são os dados que ela vai usar para tomar decisão. E existe uma governança de dados, a 38505. Ou seja, que dados que essa inteligência vai usar? Qual é a classificação desses dados? Porque se eu tenho dado que é extremamente confidencial, eu não posso subir numa inteligência artificial. Ah, mas sabe o que é? Eu comprei aquela modalidade de inteligência artificial que roda no meu servidor, dentro da minha empresa. É a inteligência artificial corporativa que o fornecedor me forneceu. Ninguém vai ver esses dados. Você acredita mesmo nisso? Essa inteligência corporativa que esse fornecedor te forneceu, vamos dizer que é para fazer análise de fluxo de caixa. Então, você vai trazer essa inteligência corporativa, vai instalar dentro de um servidor dentro da sua empresa, vai submeter o seu fluxo de caixa e ela vai fazer análise. Ela fez essa análise com base em quê? Com base em todas as outras empresas que submeteram fluxo de caixa e que ela aprendeu com essas outras empresas como fazer análise de fluxo de caixa. E a próxima empresa que contratar essa solução de IA instalar na empresa dela e submeter o fluxo de caixa dela, ela vai fazer análise com todas as empresas que compraram antes de você e também com os dados da sua empresa. Não tenham ilusão, pessoal. Dado é a coisa mais preciosa que uma empresa de IA tem.
para a IA dela. E eles já consumiram todos os dados que estão públicos. Já esgotou. Inclusive, boa parte do treinamento que IA tem que fazer para IA é porque não tem mais dado público para isso. Então, os dados que essas empresas querem agora são os dados que estão dentro da sua empresa e que estão dentro dos seus computadores pessoais. Porque os dados que vocês publicaram já foram usados. Para você fazer ideia como isso daí é, eu trabalhei numa empresa e depois que eu saí, teve um grande projeto dessa empresa e eu sabia, por colegas e tal, que esse projeto não tinha dado certo. Inclusive, eu fui tomar café com um colega e falei, aquele projeto lá, o que que deu? Eu falei, aquilo ali foi um problemão, não deu certo, tal e coisa, né? Falei, caramba, né? Que chato. É o que esse colega fez. Ele chegou na casa dele, colocou o nome do projeto no chat GPT e pediu para o chat GPT falar o que aconteceu com o projeto. O chat GPT falou de quanto gastou, os milhões que gastou para comprar a empresa tal, por quanto vendeu aquela empresa, que depois não deu certo vender a empresa, quanto perdeu na venda da empresa, quanto perdeu de custo de oportunidade e até as lições aprendidas. Se você der um find no nome desse projeto, o nome da empresa, não acha nada na internet. Não tem nada. Porque essa empresa nunca publicou esse fiasco desse projeto. Mas o ChatGPT tinha todos os dados. Aí eu falei, caramba, mas não é possível, né? Ele falou, Jânio, eu peguei tudo isso aí do ChatGPT. Aí eu peguei um projeto que não tinha dado certo, que eu estava na empresa. Eu era gerente do projeto. Aí eu falei, bom, isso aqui o DeepSeek não vai saber, né? Aí eu coloquei o nome da empresa, o nome do projeto, e falei, o que aconteceu com esse projeto? Me falou direitinho, pessoal, o porquê que aquele projeto foi feito, o que ele fez que deu errado, os valores envolvidos, como se ele fosse um colega meu de dentro do projeto. Tinha coisa lá que eu não sabia. Se você der um find com o nome da empresa, o nome do projeto, não tem nada disso no Google, pessoal. Não tem nada indexado disso aí na web. E ele me deu o detalhe, e isso eu sei porque eu participei, eu era gerente do projeto. Estava tudo lá, escrito, bonitinho ali. Então, esse negócio da governança do dado, a gente precisa se preocupar com isso. Agora, para isso daí, essa norma fala, você tem que classificar o dado primeiro. Senão, como é que quem está subindo sabe se aquele dado podia subir ou não? E quanto mais ingênua é a pessoa, quanto mais a pessoa é um nativo digital, que teve por chupeta um smartphone, ele acredita cegamente na inteligência artificial. E acredita que ele é boa. Porque a inteligência artificial já substituiu o papai e a mãe deles na infância. Substituiu o professor e a professora na adolescência. Substitui até a namorada e o namorado na fase adulta. Você acha que essa pessoa vai duvidar das intenções de uma inteligência artificial? De jeito nenhum. Muitas vezes essas pessoas não têm nem discernimento para pensar que aquilo é um risco. Fora isso, né, a gente já está entrando nessa seara da governança da segurança da informação. Tá legal. Essa questão do risco não veio no chip dessa pessoa. Então, como é que eu vou fazer uma capacitação dessa pessoa? E as outras pessoas que estão na empresa também não enxergam a IA como um risco, porque não é uma ferramenta com a qual eles conviveram até agora. Eles conhecem os riscos das ferramentas que eram usadas, mas ela não conhece o risco do agente IA, que é uma pessoa cibernética. Isso ele não conhece. E essa pessoa cibernética tem seus interesses. Quando você submete alguma coisa no chat GPT, tem os interesses. Quando você submete alguma coisa no Llama, o Zuckerberg tem seus interesses. Por sinal, há pouco tempo atrás, ele estava se desculpando por ter usado os dados pessoais que estavam no Facebook. Pô, mas ele pediu desculpa depois que usou. É lógico, ele precisava usar. Pode ser que mais tarde ele vai pedir desculpa pelo que ele usa da sua empresa também. Então, governança da segurança da informação, a gente tem a 27.014, que diz o que a gente tem que fazer. E é de cima para baixo que a gente faz essa coisa. Isso são coisas que não vai brotar da base,
a base se conscientizou, a base vai fazer tal. Não, a base está fazendo o dia a dia deles. Tem muita gente que se especializou em ser perguntador de chat GPT. Ele já nem sabe fazer as coisas do dia a dia sem perguntar para o chat GPT. Você quer que essa pessoa estabeleça a governança para o chat GPT? Ele está muito envolvido com aquilo. Então, vai precisar vir de cima. Da mesma forma que existe a governança das implicações da governança, implicações de governança do uso de inteligência artificial pelas organizações. Essas coisas já estão escritas, pessoal. Já está definido. Está na 38.507. Não precisava nem assistir essa aula. Essa aula é mais para a gente ver o contexto, a gente falar de alguns cases, coisa e tal. Mas essas coisas já estão definidas, escritas, padronizadas já. E quem vai fazer o provimento da inteligência artificial dentro de casa, né, que é aquele que resolveu fazer o make, ou que tem uma inteligência que foi instalada dentro da organização, existe a norma 42.001, que é para fazer a gestão dessa inteligência artificial dentro da sua empresa, que é o sistema de gestão dela. Vamos ver um pouquinho, então, dessas coisas aqui. Quando você tem a 38.500, basicamente, né, ela vai tratar de como é que são avaliadas as demandas de tecnologia da empresa, inclusive a IA, porque é uma tecnologia da empresa, assim como o banco de dados, assim como o computador, assim como o nick de comunicação. A IA é uma ferramenta quando ela é adquirida. Então, vamos avaliar o porquê que está adquirindo e o que a gente vai adquirir. Vamos direcionar os esforços nesse sentido aqui. Vai ser providenciado pela gestão de tecnologia da informação, aquisição, implantação, a disponibilização, etc. E vamos monitorar se isso daqui está dentro daquilo que a gente avaliou como adequado para a empresa. E vamos engajar as partes interessadas em relação a essa coisa que a gente está colocando dentro do ambiente de tecnologia da nossa organização. É disso que trata a norma de governança de TI. Não é COBIT, não é ITIL, não é nada disso. A gente está falando de decisão. Está falando de avaliar o que a gente vai incorporar no ambiente tecnológico da nossa empresa. Aí tem a norma de governança de dados. Você vê, isso aqui é igual da governança de TI, só que a gente vai avaliar o uso dos dados, a implicação desses dados para a organização, estratégia e cultura, quais são as tendências regulatórias das partes interessadas em relação ao uso desses dados. Vamos avaliar, vamos direcionar, estabelecer políticas e estratégias para o uso desses dados, vamos classificar esses dados, perfil de risco, as atitudes em relação às informações. Aí essa tecnologia e a capacidade dos gerentes e do sistema de gerenciamento de TI vai manusear esses dados. E a gente vai prestar contas do uso desses dados, dos alertas que aconteceram de gente querendo submeter dado que não era para submeter, gente que queria acessar dado que não era para acessar, e nós vamos monitorar na governança para ver se isso aqui está dentro do apetite de risco da empresa. Não dá para fazer isso aqui sem a classificação, sem os alertas, sem incorporar na tecnologia. Então, a 38.505 vai dar o norte dessas coisas aqui. Segurança da informação. Isso aqui não nasce do nada. Segurança da informação é atender às necessidades de segurança dos acionistas, do regulatório, das partes interessadas. E aí essas partes interessadas vão comunicar para quem cuida do sistema de segurança da informação o que eles precisam de segurança da informação para a empresa. São eles quem definem o apetite de risco da empresa. Também tem outra fonte, que são os relatórios de auditoria, que vão identificar brechas que tem dentro da empresa e vão falar, olha, precisa cobrir esse gap de segurança da informação dessa empresa. Então, com base nesses requisitos, a gente vai estruturar uma estrutura de governança de segurança da informação adequada para a empresa. E vamos fazer o quê? Vamos avaliar esses requisitos, vamos direcionar políticas, normas e projetos que vão ser executados pelos gestores e a gente vai monitorar se essa execução está gerando um desempenho de segurança da informação adequado, se o número de tentativas está
está no nível aceitável, se o número de invasões foi contido da forma adequada, se os incidentes foram bem tratados, etc. E aí a gente vai avaliar. Se tiver que complementar com alguma coisa, vamos complementar. Se tiver adequado, bacana. Isso aqui é um processo contínuo. Todas essas fases, cada uma dessas atividades aqui, está bem definido dentro da norma 27.014. E são padrões recentes, são tudo de 2000 para cá. 2001, 2002, 2024, né? Então, também os gestores, eles vão fazer propostas. Olha, na minha empresa está acontecendo alguma coisa esquisita. Será que tem alguma coisa para a gente fazer? Vamos avaliar, vamos ver se tem que fazer alguma contratação de alguma coisa, algum projeto, tem que adequar a política, né? Isso aqui está previsto na governança de segurança da informação, que não é implementar 27.000. 27.000 é uma das formas de operacionalizar a segurança da informação. Isso aqui é a governança da segurança da informação. E com isso a gente vai conseguir prestar contas para as partes interessadas do nível de segurança da informação que está sendo praticado, e a parte interessada vai poder ver se aquilo ali está dentro do apetite de risco que eles estão dispostos a correr. Por quê? Tecnologia é risco. Toda a tecnologia incorporada na operação é risco, porque expõe a gente ao crime digital. Além do risco operacional, né? Aqui a gente está muito preocupado com a questão do risco do crime digital. Bom, e o que é essa governança de IA? Governança de IA é a gente ver quais são as opções de IA que a gente tem e por que a gente vai escolher uma delas, quais são as necessidades do mercado que a gente tem que atender com esse uso de IA e quais são as expectativas das pessoas que se relacionam com a nossa empresa em relação à IA que a gente vai usar. Aí o órgão diretivo vai avaliar esse uso da IA pela organização, em termos de que tomada de decisão que vão ser feitos, quais são os dados que ela vai usar, quais são as coisas de cultura e valores que essa IA pode estar ameaçando. Então, poxa, se essa IA para nós é uma caixa preta e não atende isso aqui, vamos procurar uma outra, vamos ver quais são alternativas que a gente tem. Será que a gente consegue colocar algumas regras dentro da IA para ser mais aderente à cultura e valores da nossa empresa? Qual é o compliance que essa IA tem que seguir? Não é depois que implanta a IA que a gente vai tentar colocar ela em compliance. Você tem que falar de compliance antes de colocar a IA. Porque depois que está colocado, o compliance já era. Ninguém vai alterar um modelo de IA para colocar ele em compliance. Então, a gente já discute isso antes. Quais são os riscos que ela representa? Eu tenho que ver o risco antes de implantar. E não deixar o cientista de dados colocar e depois falar para a auditoria, vai lá, vê os riscos que tem lá. O auditor não tem nem competência para avaliar isso. Então, a gente tem que ver os riscos antes, e aí sim a gente vai deliberar para a gestão, para adquirir ou para implementar uma IA para a gente usar na organização, de acordo com isso aqui. Mas isso aqui tem que ser visto pelo órgão diretivo. O órgão diretivo está deixando a IA entrar de baixo para cima. E ele vai se assustar quando essa IA começar a ser hackeada, quando essa IA começar a tomar decisão que gente vai morrer lá na frente, ou que gente vai perder o saldo na conta corrente, etc. Porque essa IA vai tomar decisão, vai tomar ações, como qualquer outra pessoa física que está dentro da organização. Aí o corpo diretivo vai falar, pô, mas quem é o sujeito responsável por essa IA estar dentro da nossa empresa? O responsável é você, corpo diretivo. Você pode até achar algum culpado aqui que assinou o contrato, mas quem responde civil e criminalmente perante a sociedade é o corpo diretivo. Pode até carregar junto algum gerente, algum diretor daqui, mas vai carregar junto. Não é que vai passar a bola para ele e falar assim, é problema dele. Não, o problema é seu. A governança é de cima para baixo. Mas a minha empresa é ágil, a minha empresa é por célula, aqui não tem esse negócio de hierarquia. Acho que tem. E se não tiver, o dono que responde. E azar do dono se ele não colocou estrutura de governança. Vai só ele para a cadeia, se for o caso, se morreu gente. Porque é responsável. A gente não está brincando de fazer negócio. A gente faz negócio, ganha dinheiro
e é responsável por aquilo que a gente faz. Agora, se aquilo que a gente faz é feito por uma IA, você deixou a IA fazer. É aquela história do revólver. Alguém te forneceu um revólver. Agora, se você deixou uma IA controlar esse revólver, ou você deixou esse revólver atirar para quem ele quiser, o revólver é seu, você é responsável por ele. Está registrado em seu nome, vamos dizer, né? Bom, a 38507, ela trata a IA desde a concepção dela, do projeto de desenvolvimento, da verificação e validação dos modelos, dos dados, etc., da implantação, do acompanhamento da operação, da reavaliação desse modelo de tempos em tempos e do descarte dos dados e das informações que ela não precisa reter. Então, ela pega o ciclo de vida do uso da IA. Não é só do usuário, não é só da compra, tal, é o ciclo de vida de ponta a ponta, até o descarte. E aí envolve uma série de coisas, de DevOps, de transparência, de explicabilidade, de segurança e privacidade. Poxa, mas LGPD, o que tem a ver com isso? Poxa, se ele é um agente que usa dados para tomar decisão e agir, dependendo da ação que ele tomou, por mais que você não saiba que tinha um dado sensível, tinha. E quem sofreu com essa decisão que a IA tomou, pode cobrar da sua empresa. E sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir explicar. Explica uma decisão tomada dentro do Ulhama. Você não vai conseguir explicar. Ah, mas o Ulhama vai me explicar. Faz o seguinte, se algum de vocês usa uma dessas IAs compradas, chega, pega uma decisão que ele tomou tal e pede para a Meta, para a Microsoft, para o ChatGPT, pede para ele explicar para você. Depois você me conta se ele vai explicar, vai dizer quais foram os parâmetros usados para aquela decisão. Nem ele sabe. 3 trilhões de parâmetros, pessoal. Como é que alguém sabe o caminho que isso aí tomou para te dar aquela decisão? Uma ilusão. Tudo isso aqui que a gente está falando, o que é? Gestão de risco e governança. A aula que a gente falou hoje é ir de baixo para cima aqui. Eu só não entrei no negócio do DevOps porque aqui já é gestão, né? Mas daqui para cá é o que eu estou tentando mostrar para vocês que, olha, é uma pessoa dentro do ambiente, só que é uma pessoa que não é de carne e osso. E está lá. Bom, e como é que eu dou uma organizada nessas coisas e tal, né? Começa pelos objetivos. Poxa, mas isso aí é o que estava lá na 37 mil? Exatamente. Responsabilização, responsabilidade, os dados, transparência. Vamos ter que escrever coisas sobre isso. O que nós entendemos por responsabilidade em relação a IA? O que nós entendemos por segurança? O que é o nosso apetite de risco em relação a isso? Que nível de transparência a gente pretende ter disso aqui? Como é que vai ficar a nossa reputação com isso? Isso aqui pode também definir o tipo de IA que você vai querer ou não. Qual é o dever de cuidado que cada um que está usando dentro da empresa deve ter? Poxa, mas eu tenho que escrever isso? É lógico que tem que escrever. Se você não escreve, sabe o que acontece? Aquele trainee que usou a IA e vazou o dado da informação do STF, de todo o Ministério Público e tal, e a sua empresa está sendo processada, ele vai dizer, eu não sabia que era para tomar esse cuidado. Por quê? Porque ninguém falou para mim. A gente tem que deixar isso aqui claro, tá? A Netshoes, ela quebrou porque os dados que vazaram da Netshoes envolveu o pessoal do STF, daquela turma toda tal, e a coisa ficou muito pesada para a Netshoes. Então, reputação é um negócio que pode pesar, tá? Fontes de risco. Vamos abrir o olho para ver por onde vem as fontes de risco. Eu falei bastante da ameaça cibernética, mas tem uma série de outras. Tem o fraudador interno, tem desde a fonte dos dados que pode ter vindo errada, a falta de explicabilidade, que eu já comentei com vocês, falta de experiência. Poxa, ninguém aqui sabe lidar com isso. Ou então começa pequeno. Sabe, se você acabou de aprender a dirigir, tirou a carta agora, se é que você tirou a carta, você vai pegar um carro de Fórmula 1 para dirigir, você vai morrer. Então, a experiência, se você não tem, traz alguém que tenha. Ou traz uma empresa para te ajudar
nisso daí, sei lá, uma consultoria, uma assessoria, alguma coisa, senão você vai quebrar a cara. Você está colocando uma coisa de muita responsabilidade e muita velocidade, sem ter feito a lição de casa aqui de cima e sem ter experiência nesse negócio. E depois que ela está rodando em produção, ela ganha vida própria. E ela vai ter o seu viés, vai começar a xingar seus clientes, vai começar a reprovar crédito por uma questão racial, por uma questão do bairro que a pessoa mora. Você fala, não, mas a IA não vai fazer isso. É lógico que vai. Por quê? Porque a pessoa física faz isso, ela aprendeu com a pessoa física e vai fazer isso daí na pessoa cibernética. E você vai ter que ficar de olho nesse negócio. Senão, daqui a pouco, você vai ser acusado de crimes que nenhuma pessoa física na sua empresa cometeu. E os controles? Vamos ter que colocar os controles. Desde o controle que a gente vai colocar lá no conselho para ver se ele está fazendo a revisão ética, se ele está estabelecendo essas coisas, se o treinamento está sendo feito, a aplicabilidade da IA naquele contexto que você está fazendo, os processos de gestão, tem lá 42.001 também para fazer aquilo ali, e todos os controles técnicos que eu comentei com vocês, ou seja, toda a solução que está sendo automatizada e tem alguma IA ou tem algum software que está substituindo uma pessoa, aquilo que eu tinha de controle de segregação de função, que eu não tenho mais aquela pessoa, eu tenho que transformar em controle técnico, indicador, alguma coisa. Tem que me mostrar que aquilo ali está vivo, quanto está fazendo, o que está fazendo, por que está fazendo, quem pediu para fazer. Porque eu tirei a gente de lá. Aquilo está automático. Então, eu tenho que transformar aqueles controles que eu fazia olhando, conversando, ouvindo, em controles técnicos, em controles digitais, né? Se a gente quiser substituir a palavra aqui técnico por digital. Os controles mudaram a natureza deles para essa coisa que a gente está chamando de IA, que não deixa de ser uma automação, só que é uma automação com livre-arbítrio. Isso que o pessoal não está entendendo. A IA tem a característica de ferramenta, é muito importante, e isso é tratado por todas as governanças que a gente tinha até agora. Não precisava de nada disso aqui. Mas a IA tem o controle, tem a outra parte, que é um agente com livre-arbítrio, tomando decisão e decidindo na sua empresa. Isso, os nossos padrões anteriores não cobriam. Por isso que a gente está falando dessas fontes de riscos diferentes, de explicabilidade, de viés, de controles técnicos, conselho de revisão. Quem é que fazia conselho de revisão ética de um pacote Office? Ninguém, porque não precisava. Alguém fez o conselho de revisão ética do sistema de conta corrente do Bradesco? Não. É um software, COBOL lá, IF, Move e tal. O máximo que pode acontecer é um programador mal intencionado. Identifica ele, põe na cadeia, vê lá o que tem que fazer. Mas eu tinha uma pessoa física que ia fazer isso. Agora eu não tenho mais. Agora é uma pessoa cibernética. E o controle vai ter que ser cibernético. Bom, e o que é essa 42.000 que você está falando, tal e coisa? A 42.000 é se você decidir prover internamente a inteligência artificial. Aí tem uma norma aqui do sistema de gestão, você vai ver qual é o contexto da organização. Tudo isso aqui está escrito na norma em detalhes, tá? Vai ver qual é o contexto da organização, como é que a liderança está comprometida, qual é a política de IA, papéis, responsabilidades e autoridades a respeito, vai fazer o planejamento, as ações para abordar essas oportunidades, avaliar os riscos da IA, o tratamento desses riscos, o impacto do sistema de IA na organização, os objetivos, tal e coisa, e vai ver qual é o apoio que você precisa para poder prover essa nova ferramenta para a organização, né? Então, os recursos, competência, conscientização, tal. Normalmente, isso aqui não é a área técnica que vai providenciar isso aqui. Você tem áreas de recursos humanos, outras áreas que vão te ajudar aqui, as áreas de apoio. E aí, vamos fazer. A gente vai fazer aquisição, desenvolvimento, implantação e tal. Nós vamos fazer a operação disso. Vamos ver o risco disso aqui quando está sendo operado, tratar o risco, avaliar os impactos disso aqui no dia a dia, o uso dessa IA pela organização. Vão verificar o desempenho também dessa IA, monitorar, vão verificar
interna, análise crítica pela direção, ela definiu uma série de políticas, e aí, isso aí está sendo cumprido? Em que grau está sendo cumprido? Está sendo respeitado? Foi levado em consideração aqui? Então, vem checklist daqui, vem indicador aqui, que são aqueles indicadores técnicos, né? Controles técnicos, e aí, resultado dessa avaliação toda, a gente vai melhorar o ambiente, melhorar a operação, melhorar planejamento, melhorar alguma política de alguma coisa que a gente não percebeu no primeiro momento, mas percebeu agora. Então, isso aqui é um fluxo contínuo. Por quê? Porque você resolveu abraçar a construção da IA. Se eu não abracei a construção da IA, é como se eu tirasse esse miolo aqui, eu continuo tendo liderança, eu continuo tendo planejamento para adquirir a IA tal, continuo tendo medição, controle, essas coisas e tal, continuo tendo melhoria, mas eu não tenho a operação em si da IA, porque isso aqui eu comprei como serviço, mas eu continuo tendo essas coisas aqui. Então, se alguém quiser usar 42.000 como sistema de gestão da IA, mesmo para aquela que não é provida pela organização, ela é útil. Você simplesmente vai tirar esse pedaço do meio aqui, e aí você vai ter esse entorno. A operação você vai medir, mas você vai medir muito mais pela interação que você tem com essa IA de terceiro. Vai ter avaliação de risco, vai ter essas coisas e tal, mas entendendo que aquela IA não é você que está provendo. Ela é útil também, tá? É útil também. Bom, basicamente é isso, pessoal. Aí,